Fala galera, hoje vocês já estão vendo aqui, tem gente a mais no Formando XP. Trouxemos aqui nosso colega Samuel Xavier, que vai falar um pouco pra gente sobre as diferenças na expectativa e na realidade de um estudante que está começando na vida de programação. Então se liga nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Unity. Eu sou o Gamarra. E eu sou o Samuel. Então, o Samuel trabalhou com a gente já no nosso primeiro emprego, a gente já conheceu o Samuel, já trabalhando junto por um bom tempo. E o Samuel resolveu entrar na vida de programador. Quis arranjar essa encrenca pra cabeça dele. E a gente conversando aqui, ele falou assim das diferenças da expectativa e da realidade. Então a gente falou, vamos falar isso num vídeo que com certeza vai ajudar bastante gente. Então, o que você via antes de você entrar no mercado? Qual que era a ideia que você tinha da programação, do mercado de tecnologia em geral? Primeiro, obrigado pela oportunidade. Espero que possa ajudar, né, com algumas coisas que eu aprendi nessa realidade que eu vivi na área de programação. Mas assim, para começar, é tudo doido, gente, porque quando nós se conhecemos lá na empresa, eu vi aquele monte de computador na área de TI, de programação, e eu falava assim, esses caras são tudo doido, mas vi um monte de letrinha lá, eu não sabia o que era, para onde ia, e depois de eu fazer um processo seletivo, um vestibular, consegui uma bolsa e fui aprender, né, programação do zero. Mas também tem aquela questão lá, programação dá muito dinheiro, né, as pessoas normalmente, hoje tá esse boom, né, de programação dá muito dinheiro, vai trabalhar em casa, home office, uma vida fácil, na verdade, mas não é, a realidade é totalmente diferente, a gente sabe disso, né, mas foi muito importante eu aprender desde o zero, e isso me deu uma realidade totalmente diferente, né, daquilo que é a programação, mas foi muito bom. Hoje eu vejo assim, que é uma área que não é fácil, digamos assim, exige muito da mente, exige muito da nossa parte cognitiva, de pensamento, né, lógica de programação. Mas assim, eu pensava, gente, que antigamente que era muito difícil programar. Eu falava assim, meu Deus, eu tenho um irmão, né, que é formado em ciência da computação, e eu olhava e falava assim, não tá certo, isso aí é pra mim não, isso aí é coisa de doido, né? Falava assim, eu não gosto disso não gosto, eu sempre tinha essa rejeição. Mas quando eu comecei a aprender, né, ali o JavaScript de vanilha, aprender do zero o CSS, Bootstrap, Java até mesmo, propriamente dizendo, isso começou a me dar uma visão totalmente diferente sobre programação. Você aprende o que é uma variável, o que é uma função, né? Então isso te dá um novo cenário sobre programação. Se a gente consegue fazer essas coisas, qualquer um consegue, né? Qualquer um consegue. Fala pra gente mais específico então, qual foi o choque de realidade que você teve quando começou a estudar? Olha, o choque de realidade foi, na verdade, quando eu entendi que dependia muito mais de mim, daquilo que eu estou ali programando, né? Porque assim, programação, gente, é prática ali constante. Não é você, posso estar até errado, mas não é você ser generalista, digamos assim. É muito mais você pegar uma linguagem de programação ali e ser especialista nela, ou aprender pelo menos sobre ela, porque posso falar assim, de alguns processos seletivos que eu passei. No vestibular você aprende muita coisa. Assim, na verdade, assim, eu fiz o vestibular, consegui, né, a bolsa, mas você aprende muita coisa. E isso bagunçou minha cabeça. Por que bagunçou minha cabeça? Porque, você tem que aprender front, você tem que ser full stack. Você tem que ser full stack, mas assim, peraí, até que ponto ser full stack é bom? Porque eu sei de tudo, só que chega na realidade, eles pedem para eu fazer uma API, aí eu fico assim, tipo, mas vou fazer a API, né, mas... Como é que começa aqui? Como é que vai? Você entende? Aí você fala assim, tudo bem, Samuel, mas você aprendeu, né, você sabe, teve ali a lição, mas eu não tive tempo de pegar aquilo, esmiuçar, ler uma documentação. Hoje em dia você pega muitos códigos... Uma coisa é você aprender, outra coisa é você fazer também. Exatamente. Que a gente comentou isso no outro vídeo, que você ver, você ouvir, é diferente de você ir lá e fazer, porque aí você vai realmente entender onde que está a dificuldade, que você vai ter que pensar, como é que era isso aqui, aí você pesquisa, outra pessoa que já fez, coisa que deu certo, coisa que deu errado. Exatamente, e isso é importante que você falou, porque assim, o que eu vejo uma realidade de, até mesmo na área de conseguir emprego, porque quando você está na prática ali, por exemplo, eu tenho um case de um amigo que ele entrou numa determinada empresa e aí a gente não aprendeu isso no curso, que é o quê? A implementação de serviço de pagamento, que é você pegar uma API de um serviço lá de pagamento e implementar isso no código. E a empresa que ele entrou é uma empresa grande. E o que acontece? Ele teve que, do zero, estudar sozinho. O chefe dele lá, né, o gerente dele, falou para ele, falou assim, olha, eu preciso fazer essa implementação no código e essa é a tarefa que você tem que fazer. E aí ele foi aprender sozinho. E aí ele falou assim, Samuca, eu não sei por onde eu vou, tô aprendendo sozinho, lendo documentação, procurando em fóruns, informações,
para que eu possa conseguir implementar isso. Ou seja, é uma realidade totalmente diferente, porque a gente estava acostumado a aprender a fazer algumas lógicas ali, tipo, alguns cálculos, algumas contas, mas quando chega na hora de fato de programar, por exemplo, colocar essa implementação de serviço pago, muda totalmente o cenário, é outra história. E aí, com isso, para ele teve que aprender, né, digamos, do zero, gente. Então, ou seja, a realidade é, não, eu vou sair programando, mas na verdade é totalmente diferente. Você vai sair pesquisando. Aí você vê que quando você estuda, você só aprende mesmo fazendo ali a hora que você precisa, que nem ele precisou fazer, ele foi lá e teve que se virar para aprender. E é assim que ele de fato vai aprender. Sim. Porque no curso, além de ser muito superficial, se você não entende para que é aquilo, você esquece depois. Você não... É igual matemática na escola, né? Pra que eu vou usar isso aqui? Aí você acaba nunca mais usando aquilo e esquece. Exatamente. Se torna muito obsoleto, né? Eu vejo assim, muita coisa que eu aprendi, hoje eu vejo que é obsoleto. E tendo uma conversa informal com um dos meus professores, né? Ele falou, me deu até essa dica, ele falou, Samuel, não se cobre tanto, porque uma das questões que a gente mais vê hoje, se você entrar no LinkedIn, se você entrar nas redes sociais, você vê assim, você tem que saber de tudo, você tem que saber de tudo, você tem que saber de tudo. É vendido que você tem que ser o cara que sabe tudo. Quando na verdade, muitas vezes, você, até ouvi essa frase, você é pago para resolver o problema de alguém que não sabe resolver aquele problema. Ou seja, eu tenho conhecimento de causa sobre algo que uma outra pessoa não tem. E muitas vezes ela vai precisar de mim só para aquilo. Existem muitas pessoas, por exemplo, vamos falar aqui do COBOL, por exemplo. Tem muitas pessoas que é especialista em COBOL. Já se passou vários anos, mas o cara é especialista em COBOL e tem determinadas empresas que precisam daquele especialista. Os bancões estão aí usando. Até hoje. Você entende? E aí você não pode pré-determinar ou fechar um escopo que somente aquela linguagem de programação é a que vai, nossa, meu Deus do céu, ser a melhor. Mas não, na verdade, cada um tem a sua área específica. Hoje eu vejo que a realidade é diferente do que pode conhecer tudo, mas foque em uma que te satisfaça. Eu posso estar errado falando isso, mas... Não, tá certo. O que a gente vê lá fora que eles falam é o T-shape, que eles falam, que é formato de T, que é basicamente você conhecer um pouco de várias coisas, mas num nível superficial. Em uma coisa você se aprofundar. Então, por exemplo, na área de programação, você pode saber um pouquinho de front, você pode saber um pouquinho de back, você pode saber PHP, Java, C++, o que seja. Mas em uma dessas coisas você vai conhecer bem. Você pode conhecer um pouquinho de ter uma noção de o que é cada coisa. Mas não adianta você só ter essa noçãozinha de tudo. E não adianta, às vezes, você... É até melhor, mas o ideal seria esse ter. Mas você tem que ter, obrigatoriamente, uma coisa que você vai a fundo. E não dá pra você ser a fundo em tudo. Sim. Quem acha que vai ser a fundo em tudo... sinto muito, tá se iludindo também, né? Isso é prejudicial, porque eu cheguei no nível que eu queria aprender tudo, né, a fundo, porque eu via que o mercado pede N requisitos, você tem que saber N requisitos, várias coisas, você fala assim, nossa, se eu não souber disso, o mercado não vai me aceitar. Mesmo júnior, né? Mesmo júnior. Eu sou de letrinha até por júnior. Exatamente, e aí foi o que eu sempre falei nas entrevistas, né, que a questão de furar essa bolha, de conseguir o primeiro emprego como um júnior, porque depois que você consegue furar essa bolha, totalmente flui mais tranquilo. Mas até então você tem que ralar muito, batalhar muito e é pregado um cenário para você, igual a gente na expectativa e realidade, quando você olha para a realidade totalmente diferente. Exatamente, a grande dificuldade é você conseguir essa primeira bolha mesmo, porque as empresas realmente elas dão uma vacilada nesse sentido, porque não se criam sêniors sem ter o júnior antes. Todo mundo quer o sênior, porque é cômodo para a empresa, né? Já pegar o cara que já sabe tudo, já sabe bem, já vai resolver o problema. Só que todo mundo quer isso e ninguém quer formar esse cara. Então, lá na frente, as empresas vão começar a perceber que vai ficando complicado, né? Porque o júnior vira sênior com muito esforço, com muita ajuda, trabalhando por um longo período de tempo. Isso não é do nada. Não é querendo exigir que o júnior tenha o conhecimento do sênior e faça assim, estude tudo isso aí, experiência que vai trazer muita coisa. A gente estava falando, é que eu pegar, tem que resolver isso daqui e não resolvi isso antes, mas esse cara, o seu colega que você falou que estava resolvendo negócio meio de pagamento, agora ele entendeu, então ele ganhou um degrauzinho assim, ele vai fazer mais uma outra coisa, vai ganhando mais um degrauzinho. Uma hora esses vários degrauzinhos vão virando que um sênior sabe, mas isso não vem do nada, né? Só que as empresas elas sofrem um pouco para abrir a porta para os júniors, né? Sim. E eu vejo que é muito importante as pessoas, como você mencionou, por exemplo, um pleno e um sênior, dar essa autonomia para o júnior no sentido de, cara, ele chegou aqui agora, né? Ele precisa aprender. Eu não vou cobrar tanto dele, quero que você desenvolva isso, tal. Não, eu preciso entender o que ele sabe, digamos assim. Eu preciso dar oportunidade, porque eu também, igual a gente acabou de falar, eu também fui um júnior um dia.
Eu preciso entender que ele vai pecar em alguns momentos, vai errar em alguns momentos, e eu preciso estar ali para dar suporte para ele. Se eu conseguir fazer com que ele trabalhe, não que ele vai superar as minhas expectativas. Se superar, tá ótimo. Mas acreditando que, poxa, eu dei uma oportunidade para ele desenvolver uma solução sozinho, resolver um problema sozinho. Que seja ali um switch case, um if-else, que seja um if-else. Mas você dá essa autonomia para ele poder resolver, mesmo que esteja errado, consertar alguns pontos de melhoria, cara, você vai fazer com que esse júnior cresça muito. Porque para nós que estamos começando como júnior, é frustrante você dar o seu máximo, conseguir furar essa bolha, e aí a partir do momento que você fura essa bolha, você é, tipo, apedrejado, sabe? Mas como assim? Você sabia isso, você sabia aquilo? E a realidade é essa, muitas vezes no mercado hoje. Eu tenho bastante histórias de amigos que acontece isso, que eles são cobrados por ser um pleno, digamos assim, para ser um pleno, mas peraí, gente, tô começando, o mercado tá demandando. Tem muitas pessoas em transição de carreiras, digamos assim. E então é necessário você dar esse suporte. Isso ajuda muito o sênior, o pleno, dando esse suporte, sabe? Certeza. Bom, foi aqui interessante nosso papo com o Samuel. Vamos ver mais próximos vídeos com o Samuel também. A gente vai aproveitar que ele está aqui, vamos gravar mais vídeos com ele, contar várias histórias, vamos contar todos os podres quando a gente trabalhava junto. Bora lá. Mas, você que quer assistir mais essas histórias sobre como que é o começo de carreira, como que um júnior vai começar essa saga do Samuel praticamente, a gente vai contar bastante coisa aqui. Então, se inscreva no canal para você ficar ligado nos próximos vídeos. Tem muito vídeo que a gente já falou aqui. Com certeza, se você se inscrever no canal, assistir todos os vídeos que a gente tá falando aqui, muita coisa você vai aprender que vai te ajudar a furar essa bolha que a gente tá falando. Porque o que a gente faz é isso, né, gente? É passar para vocês aqui como chegar lá, o caminho das pedras. Não tem muito segredo. Então, às vezes é dica que você não queria ouvir, mas que você precisa ouvir. Às vezes é coisa que você nem sabe que você precisa saber, mas tem que saber. Então, dá uma olhada, dá uma maratonada nos vídeos antigos aí, que você vai com certeza aprender bastante coisa que vai ajudar você no seu futuro desenvolvedor. Pode apostar nisso. Certo, gente? Isso aí. Certo, Samuel? Certo. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!